Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 27 de dezembro, domingão, e nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. A felicidade, a alegria do Senhor é a nossa força, porque na alegria do Senhor está o nosso vigor, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa prosperidade, o nosso sucesso, as nossas conquistas, as nossas realizações, os nossos livramentos, o nosso suprimento. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos alimenta, nos capacita, nos protege, nos coloca debaixo de uma cobertura de vida. Glória a Deus, domingão, dia 27/12, hoje, né, eu converso com você um pouquinho agora, às 10 horas e depois às 4:30 da tarde. Tudo bem, Eva? Um beijo para você, Carlos, Raquel, Débora e genros, Netinho, Deus abençoe a todos vocês, Amanda também. Ô Amanda, tudo bem? Beijo para você, Deus abençoe você, tua casa, Fábio, Luquinha, Júlia, Deus abençoe a Rosângela, Deus abençoe a todos vocês, um beijo para todos. Vamos ler a palavra do Senhor, estamos lendo nesses dias o Sermão do Monte. Oi Luiz, tudo bem? Paz do Senhor, Deus abençoe também você, Gustavo, Letícia, Dona Efigênia, Márcia, Fábio, o Senhor abençoe a todos os familiares, netos, netinha, Luna que está chegando, Deus abençoe a todos, um beijo para todos em nome de Jesus. Que o Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, os teus familiares, e que você já tenha passado, né, um Natal maravilhoso, assim, celebração, véspera, e depois no próprio Natal, nos almoços, pelas nossas famílias, as nossas casas, e também nos preparando aí para o final do ano, né? Final do ano, daqui a poucos dias, né? Estamos no domingo, final do ano a gente comemora na quinta-feira, daqui a 4 dias. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor se derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, ou você que vai viajar, né? Amanda que vai viajar, vai passear junto com o seu marido, as crianças, o Senhor esteja se derramando sobre todos vocês, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 15 em diante. Mateus 7, de 15 em diante. É um assunto um pouco ardido para falar, não é fácil, confesso para você, porque são muitas variantes dentro de um mesmo assunto, né? Como tudo na palavra de Deus, você pode abordar vários, mas esse em específico, você tem que abordar de um lado e do outro, sempre estabelecendo esse equilíbrio de valores, porque não é fácil. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante, diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Bom, então para a gente conversar a respeito de um assunto, eu enxergo como um assunto um pouco ardido, mas vamos separar, eu não estou falando da palavra do Senhor, dos ensinos de Jesus, nada disso, estou falando
para a gente falar, para a gente conversar, expor, discutir a respeito, não é um assunto fácil. Mas vamos lá. Mas eu diria que é um assunto, eu chamo de um assunto mais difícil do que o próprio livro do Apocalipse, para mim, né? Estou falando da minha concepção. Por quê? Porque são muitas nuances, né, de um mesmo assunto. São muitas variáveis, né? São muitas variantes de um mesmo assunto. Vamos lá. Mateus 7,15, então eu vou começar a falar daquilo que o ambiente histórico fala conosco e Jesus está ensinando em cima do ambiente histórico, em cima da cultura, da tradição, dos hábitos da época. Isso é muito bom. Tanto é que esse trecho é um trecho completamente parabólico, né? A gente que gosta de conversar sobre as parábolas da Bíblia, então é um contexto totalmente parabólico. Portanto, é um contexto, uma parte, é um trecho muito rico, muito profundo, ainda que fácil à primeira vista de se ler, né? Mas não é fácil na interpretação, na revelação daquilo que a palavra está dizendo. Vamos lá. Acautelai-vos dos falsos profetas. Por que falsos profetas? Porque na antiguidade, até Jesus e antes de Jesus principalmente, haviam as pessoas chamadas pelo Senhor. Daí ter o nome de profeta. O que é profeta na lógica do Novo Testamento? Não é apenas aquele que traz um recado de Deus, mas é aquele que recebe um chamado de Deus para alguma tarefa, né? O pentecostal mais tradicional chama chamada. A gente de uma linha mais atualizada fala chamado, né? Não importa se é chamado ou chamada, mas recebe diretamente da direção de Deus, da eleição de Deus, da convocação de Deus, né? Então é profeta. Como Jesus está falando falso profeta, por quê? Porque na antiguidade haviam muitas, inclusive escolas de profetas, que traziam a voz do Senhor e interpretavam a voz do Senhor conforme aquilo que lhes convinha no momento. Então nem sempre esses profetas, na sua classe, na sua maioria, levavam a palavra do Senhor ipsis literis. Desculpe. Ipsis literis, conforme aquilo que o Senhor havia falado. Claro, eu sempre falo isso, né? Eu aprendi da Bispa Sônia Hernandes, isso há muitos anos. Ela uma vez falou assim para mim, que quando a gente vai comer uma picanha, a gente precisa ver, na verdade a gente estava num churrasco, e aí ela trouxe essa figura de linguagem. Quando a gente vai comer uma picanha, uma carne qualquer, dependendo da idade da pessoa, é um tamanho de carne. Não que todos não vão comer exatamente a mesma carne, a mesma qualidade de carne, mas em pedaços diferentes de acordo com o tamanho daquela pessoa. Se é criança, é um tamanho. Se é um adulto, é um outro tamanho. Se é uma mulher, geralmente é um tamanho. Se é um homem, como eu, por exemplo, é um outro tamanho. Se é uma pessoa idosa, é um outro tamanho também. Então ela falou, é a mesma picanha? É a mesma constituição? É o mesmo sabor? Sim, mas em fatias diferentes conforme o público, conforme aqueles que estarão se alimentando daquele alimento. Entendeu? Então é claro que o profeta e o todo servo de Deus, isso é uma responsabilidade nossa, que diz respeito à maneira de nós sermos, de falarmos, precisa saber o tamanho do pedaço. Por quê? Porque dependendo da pessoa que vai se alimentar desse alimento, ela pode engasgar. E o engasgo, em algumas situações extremas, leva até a pessoa a perder o ar, perder o fôlego. Algumas ainda até morrerem, por causa do tamanho do pedaço. Então e nós todos, quando ministramos, quando falamos, é lógico que tem que ter
esse critério, esse juízo de valor para o público com quem você está lidando. Isso é líquido e certo. Mas nem por isso eu tenho a autoridade ou eu tenho a liberdade de pegar aquele alimento e misturar, né? Misturar com água para diluir, fazer isso e aquilo. Não, o alimento tem que ser o alimento. Se o Senhor ordenou, se o Senhor colocou no coração, isso aí tem que ser transferido, ensinado. Porque o pecador, se não for ensinado da maneira, na mesma linha de raciocínio de Deus, o que vai acontecer? O sangue desse justo, eu que vou ter que responder, como alguém que mata uma pessoa. Não é assim que diz a palavra lá na lei? Êxodo 20, 21, 22, 23, aliás, é o que Jesus está usando de pano de fundo aqui, em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, é exatamente as mesmas porções da Bíblia, mas com foco, com perspectiva diferente, mas é a mesma lei. Então o que significa? Significa que senão eu vou responder pelo sangue daquela pessoa, como alguém que matou. O nível de responsabilidade é o mesmo. Então, quando diz falso profeta, não é aquele que pegava a palavra e a oferecia de acordo com o público, no tamanho que aquela palavra poderia ser ingerida, né? E dependendo do público, em várias porções, em várias doses, para que essa palavra não violente, não destrua, mas essa palavra seja aquilo que diz Paulo, né? Que a palavra tem que edificar, tem que exortar, tem que consolar, né? Ela tem, agora eu que estou falando, pegando outros textos, ela tem que alimentar, porque Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra, ela precisa dividir a minha alma do meu espírito, porque também Jesus fala que a palavra é uma espada de dois gumes. Por quê? Porque eu preciso dividir o meu sentimento. O meu coração, como diz Jeremias, é corrupto, extremamente enganoso. Então eu preciso dividir o meu sentimento, as minhas amarguras, os meus ressentimentos, as minhas tristezas, as minhas angústias, os meus traumas, daquilo que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai exortar, consolar e ela vai instruir, ela vai edificar. Então a palavra ela precisa conter esses temperos, conter essas manifestações por si só. A palavra de Deus ela é assim. Então o falso profeta, ele fazia o quê? Ele, conforme o público, conforme, vamos chamar assim, o quanto custava aquele público para o profeta, ele amenizava a palavra. Eu não vou nem dizer que não falasse tudo, mas ele amenizava, ele diluía em água aquele alimento. E aquele alimento passava a ter uma outra composição, uma outra constituição. E isso era vedado ao profeta. Daí, por exemplo, Elias, Eliseu, eram profetas, mas não faziam parte do grupo de profetas. Os grupos de profetas daquela região, daquela época, não entendiam Elias e Eliseu como profetas, não obstante eles serem os maiores profetas da antiguidade. Por quê? Porque eles eram pai bola. Deus mandou, eu vou falar. João Batista, a mesma coisa. Quando eu falo para você, quando a gente conversou sobre João Batista, eu falei que João Batista era um sacerdote proscrito. Por que proscrito? Porque ele não era aceito como sacerdote. Não obstante ele fazer parte da árvore genealógica de sucessão sacerdotal, e não obstante ele ser, eu vou além, hein? Ele ser sumo sacerdote segundo a palavra de Deus. Por várias razões. Primeiro, pela árvore genealógica, porque ele descendia diretamente de Arão. E o sumo sacerdote vinha da casa de Arão, como diz a Bíblia. Segundo, era um homem impregnado do Espírito Santo.
Lembre-se que até Jesus Cristo, o Espírito Santo só se derramava sobre alguém para uma tarefa específica. O Espírito Santo se derramava sobre algumas pessoas, reis, profetas, sacerdotes e algumas pessoas para tarefas. Não é aquilo que acontece pós Atos 1 e 2, não, que é a palavra profética de Joel 2, né? Que toda a carne, né, teria acesso ao mover do Espírito Santo, aos 7 Espíritos do Senhor, como diz lá em Isaías 11, e depois repete lá em Apocalipse capítulo 4. Então havia condições específicas sobre João Batista, só que João Batista era proscrito por quê? Porque ele não era aceito pela comunidade. Ele não era aceito pela comunidade de saduceus, ele não era aceito pela comunidade dos fariseus. Já falei para você o que significam esses dois grupos da época de Jesus. E João Batista, possivelmente, possivelmente, porque não está escrito isso na palavra, isso sou eu que estou falando, possivelmente até os seus familiares, porque diz que ele morava nas cavernas, ele morava possivelmente com os essênios, né? Então, você percebe em João Batista uma pessoa completamente cheia, poderosa. O próprio Jesus diz que não existe um homem nascido de mulher maior do que João Batista. Tal era o grau, a profundidade de autoridade, poder e manifestação da glória de Deus através da vida dele. Do outro lado, era uma pessoa incisiva. Era uma pessoa que aos olhos humanos não tinha papas na língua. Ou seja, tudo que tinha que falar, ele falava e ponto. Custasse o que custasse, até que custou a sua própria cabeça. Então o falso profeta é aquele que no seu, vamos olhar com bons olhos, que no seu afã de querer ministrar a todos, às vezes ele dilui tanto aquela palavra que aquela palavra perde o sentido da fonte, de quem transferiu a palavra para ele, que é Deus. Do outro lado, existiam profetas que realmente traziam profecias exatamente para se locupletarem. Por exemplo, Balaão, né? Lá no templo, lá no livro de Números, fala sobre a história de Balaão, Baraque, que colocava dinheiro nas suas mãos para ele profetizar contra o povo de Deus, aquela coisa toda. Então existia e muito. Então, o que Jesus está falando primeiro é trazendo a memória daquele povo, a história do próprio povo de Deus. Depois diz assim, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Por quê? Jesus falou lá em Mateus 7, versículo 6, sobre porcos e cães, né? Que nós não devemos lançar a palavra do Senhor como pérolas a porcos e cães. Porco e cão é fácil até de identificar, mas lobo num rebanho de ovelhas não. Por quê? Porque quando você olha com os olhos do pastor que está enxergando o rebanho, né, o lobo, ele tem o seu pelo, a sua cor degradê muito parecida com as ovelhas, mas muito parecida. A tal ponto que quem olha de longe não vê que é lobo. Segundo, o lobo, ao contrário de uma matilha de cães, ou de uma quantidade de porcos que faz barulho, que tem aquele jeito meio desengonçado, o lobo não. O lobo é astuto. O lobo anda, em boa parte das vezes, em matilhas, mas todos eles ficam escondidos pela floresta. Eles não se apresentam todos de uma vez, mas eles ficam na espreita. Geralmente o lobo que se enfia no meio das ovelhas
É claro que o lobo, a gente aprende isso muito em essas TVs, esses programas que falam sobre vida animal, né? Mas o lobo, ele principalmente naquela região, o lobo, ele é eleito para aquele trabalho de estar camuflado no meio das ovelhas, é exatamente o lobo que mais tem o seu pelo parecido com a lã da ovelha. Mas aí você vai falar, mas o lobo identifica? Não, não é que ele identifica. Por erro e acerto, né? Porque o animal é assim, é por erro e acerto. Por erro e acerto eles vão percebendo que existem lobos que são mais, vamos dizer assim, mais camuflados do que outros. Então o lobo totalmente preto não vai ficar no meio do rebanho de ovelha. Um lobo maior, mais robusto também não vai. Geralmente é aquele lobo que realmente ele fica muito bem camuflado. E isso é por erro e acerto. Não que o lobo saiba a cor, essa coisa toda. Mas por erro e acerto, aquele lobo que fica no meio do rebanho da ovelha é exatamente aquele que se parece mais. No tamanho, na pelagem, enfim, e fica parecido. E aí o lobo vai atacar porque ele vai identificar as ovelhas que estão mais frágeis, que estão machucadas. Ele vai identificar os filhotes. A ovelha filhote é um animal muito inconsequente. Então ele vai identificar isso e ele vai, como entre aspas, numerar essas ovelhas. E ele aos pouquinhos, ele vai, se possível, mexer com o rebanho para que essas ovelhas fiquem, se possível, mais localizadas. E os outros lobos estão na espreita enxergando tudo aquilo. Então na hora que eles vão, na verdade, atacar, eles atacam por todos os flancos e tem um representante deles, ou 2, ou 3, ou 4, dentro daquele rebanho, exatamente para fazer a diferença. Né? Ele divide e ele ataca, geralmente aquele grupo que mais ou menos ele identificou, e alguns dos lobos também vão atacar o pastor. Então não era apenas o rebanho que ficava à mercê do lobo, mas o pastor do rebanho também. Então, era um momento muito crítico, muito perigoso, muito cruel, porque vinham de todas as partes. E quem, vamos dizer assim, quem estourava a bomba era o lobo do meio. Então, causava uma bagunça, era ovelha para tudo quanto era lado, era o pastor que um lobo ficava encarregado de pegar o pastor. Então era o pastor que tinha que se defender ao invés de defender a ovelha, era uma série de coisas. Então tudo isso eu estou contando para você exatamente para a gente entender o quanto é difícil no dia a dia, no cotidiano. Mas a palavra do Senhor, ela nos dá um caminho, uma direção. Diz assim: mas por dentro são lobos roubadores. Aliás, do outro lado também tinha os pastores, né? Falei do profeta, dos lobos, fica faltando os pastores. Você tinha 3 classes de pastores. O pastor que era o dono do rebanho, que eram muito poucos, na maioria eram pastores contratados no tempo de Jesus, mas tinha o proprietário que também era pastor. E geralmente quando ele entrava numa cidade, o pastor, para se alimentar, para tomar banho, para recuperar os seus mantimentos e tal, ele não podia entrar com o rebanho dentro da cidade. Então o rebanho tinha que ficar no campo, no pasto. Então o que acontecia? O pastor ia até a porta da cidade e na porta da cidade contratava pastores para que ficasse cuidando do rebanho, enquanto ele se recuperava nas forças, na saúde, na comida e nos mantimentos até ele voltar. Só que esse pastor que ia tinha que ser uma pessoa de muita confiança, e não se tinha muitos pastores confiantes, que se confiava. Por quê? Porque o pastor, ele poderia ser
um mercenário, então ele pegava as ovelhas, pegava as melhores e vendia, revendia essas ovelhas para outras pessoas, ou eles matavam as ovelhas para se alimentar e vender o alimento, a carne para outras pessoas, ou então eles simplesmente roubavam as ovelhas. Então havia essa classe de pastores que a gente pensa sobre pastor, uma pessoa íntegra, uma pessoa, na maioria das vezes, muito simples, que é a base da pirâmide social da época, com certeza, mas havia também os seus malandros, os seus ladrões no meio de toda essa classe muito quista, muito querida pelo Senhor Deus durante toda a palavra do Senhor. Né? Até Jesus se compara com pastor. O Salmo 23, o salmo mais lido da face da terra, fala sobre pastor. Então havia esse aproveitamento de maneira escusa de alguns por causa disso. Bom, e você tinha um pastor que era contratado que realmente cuidava das ovelhas. Só que quando chegava o ladrão, ele só era contratado para guardar as ovelhas, não para defender as ovelhas. Então ele picava a mula e deixava as ovelhas com o ladrão. Então, tinha todo esse ambiente. Eu estou falando tudo isso do ambiente para exatamente nós entendermos que não é uma tarefa pai bola, né? Eu olho e já identifico e já carimbo. Não é assim. Por quê? Do outro lado, agora falando do nosso lado, do outro lado, existem as pessoas que se aproveitam de alguns desvios, de alguns líderes, alguns que realmente exageram na medida do erro, né? Cometem muitos erros, muitos pecados, e por causa da vida deles tocam na obra de Deus, no rebanho de Deus, no ministério do Senhor Jesus, com certeza. Mas as pessoas se aproveitam disso para se justificarem em relação a dar o dízimo, não dar o dízimo, em relação a falar que todo pastor é ladrão. Então você tem os dois lados, você entendeu? Porque não é fácil, porque você tem os dois lados. Você tem o lado daqueles que se aproveitam desses desvios para colocar todo mundo na mesma cesta. Todo mundo é aferido. E nós todos somos aferidos conjuntamente com essas pessoas. Então nós ficamos numa situação que não é fácil, porque são muitos lados e são muitas pessoas falando muita coisa. Agora, eu também sei, e você também precisa saber, que todos são passíveis de erros. Veja Davi, uma pessoa que, né, nos inspira todos os dias através do livro dos Salmos, porque a maioria dos Salmos são escritos por Davi. A Bíblia diz que o Senhor o chamava segundo o coração dele. Mas nem por isso Davi deixou de errar. Ele, em alguns momentos da vida dele, não apenas adulterou, mas ele colocou o marido dessa mulher com quem adulterou na frente da batalha para morrer. Ou seja, ele foi homicida, ele foi adúltero. Mas em nenhum momento Deus o chama, ou Davi o homicida, Davi o adúltero. Ele chama como Davi? Davi o meu servo segundo o meu coração. Então Deus não olha para Davi pelos erros, mas Deus olha para Davi conforme a sua lente, conforme a constituição que um dia ele elegeu e colocou sobre Davi uma tarefa que Davi cumpriu com a tarefa, não obstante os seus erros. Então você tem tudo isso. Você não tem apenas uma maneira de aferir uma situação. Principalmente quando diz respeito à obra de Deus, às coisas do Senhor. Por isso que eu falei que não é um assunto tão fácil. É um assunto, eu diria, um pouco ardido, porque você vai falar de várias situações. Porque que também existem pessoas que se justificam para não viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Então as pessoas ficam tudo é
tudo é ruim, o dízimo é uma farsa, todo pastor é ladrão, é adúltero. Então você pega tudo isso, e dentro de tudo isso o Senhor Jesus ensina o que nós devemos fazer. Vamos deixar para depois? Às 4h30 a gente volta no assunto, já falei para você. É um assunto que carece de bastante bate-papo. Em nome de Jesus. Oi, Missio Antônio, Deus abençoe. Um beijo para o Senhor, Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Oi, Tati, tudo bem? Deus abençoe você, o André e também o Luquinha. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Catita, ô Kátia, tudo bem? Deus abençoe você. Sempre oro por vocês, viu, Kátia? Felício, a senhora sua mãe, o Cauê, o Kaique, Deus abençoe a todos. As agregadas, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Espero que vocês tenham tido um super Natal aí na bênção do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por todos que estão aqui, seus familiares, a pessoa da Kátia, a dona Zenaide, uma serva de Deus, todos, Bispo Antônio, Tati, em nome de Jesus, meus pais, minhas tias, meus primos, meus tios, o Senhor abençoe a cada um de nós, Fábio, Márcia, todos, Luiz, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus, filhos, netos, sobrinhos, filhos, que a tua graça, a tua glória se derrame sobre cada um, nossos avós, nossos idosos, tios, pais, marido, esposa. Senhor, derrama-te sobre nós, tua graça, tua glória, o teu mover, o teu poder, se derramando sobre os nossos familiares, nossos queridos, aqueles que nos são caros, nos são preciosos. Cobre com teu sangue, ordena os teus anjos a nosso respeito. Toca, visita, Senhor, nosso corpo, nosso organismo, com cura, com saúde, em nome de Jesus. Veias, artérias, coração, órgãos, músculos, tendões, recebam a cura, a vida abundante, a vida da dona Nadir, o seu Toninho, o seu João, dona Dária, Deus abençoe, em nome de Jesus, na pessoa da Tati, a dona Aparecida também, que a tua glória, a tua graça se derramando sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, na pessoa da Márcia, Luiz, dona Ifigênia, na pessoa do Fábio, ó Deus, o seu Augusto, filhos, netos, tua graça, tua glória se derramando sobre cada lar representado aqui, Eva, Carlos, filhas, genros, em nome de Jesus, e que nós vivamos a cada dia, ó Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é o alimento da tua palavra, que é o alimento, ó Deus, que realmente nos fortalece, nos capacita, que nos cura, e nós estamos purificados, limpos por essa palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, ó Deus, fala, toca, visita, nesses últimos dias do ano de 2020, nos preparando para um novo período, um novo ciclo que se inaugurará daqui a alguns dias. Ó Deus, que nós possamos viver a par e passo aquilo que é bom, perfeito, agradável, a tua vontade, aquilo que o Senhor tem sobre nós, aquilo que o Senhor escreveu no teu livro da vida, e nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor. Senhor, derrama-te sobre o nosso país. Nós estamos aqui, e enquanto estamos aqui, famílias inteiras vivendo a tragédia do luto, da dor, da perda, da tristeza, da angústia, da impotência, que é um dos piores sentimentos, é o sentimento da impotência, e que a tua graça se derrame sobre a nossa terra. Senhor, visita o nosso país, o nosso povo, tem misericórdia, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa transgressão e iniquidade, perdoa a nossa nação brasileira, derrama-te com a tua graça, com a tua vida, com a tua saúde, com a tua libertação, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta.
Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. É o amor de Deus que se derrama poderosamente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Até mais tarde, às 4:30 da tarde, a gente está de volta falando sobre esse assunto. Não é fácil, não. São muitas situações, mas a gente vai conversando. Deus abençoe, um beijo para você, até às 4:30. Domingão, hein? Dia de comer, não vai comer muito porque tem um ano novo ainda, então dia de comer mais ou menos. Valeu, beijo, tchau, tchau.